Olá a todos, meu nome é Ricael, vou apresentar a atividade referente à semana 4 da disciplina de Engenharia de Software. Bom, o primeiro é o diagrama de caso de uso, a qual foi proposto dois cenários. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, né, para estar explicando. Eu utilizei aqui o programa Lucidchart, que é um programa gratuito, né, que foi até indicado também pelo professor. O sistema que eu escolhi foi um sistema de empréstimo de livro, porque eu ainda não decidi qual vai ser o sistema que eu vou estar utilizando no TCC. Eu preciso alinhar isso ainda com o orientador, porque eu desejo fazer um sistema voltado para a área acadêmica, né, que é a área que eu tenho mais interesse, a parte educacional. Então eu peguei esse sistema de empréstimo de livro porque está mais próximo até mesmo com a questão da escola, né, que eu leciono. Então aqui eu tenho um primeiro cenário, né? Eu tenho aqui os bonecos palitos, né? O ator principal e o ator secundário, que é o meu usuário, o supra-admin. E eu tenho aqui o cenário de uma tela de login, onde o usuário pode fazer o login. Se caso ele não tiver login, ele pode fazer o cadastro. E se ele já tiver o login, ele pode também visualizar o perfil. E do outro lado eu tenho o supra-admin, né, que no caso é o administrador do software, do sistema. Ele também pode realizar o login, ele pode alterar o dado e ele pode manter o usuário se ele quiser, né? Então ele tem essa propriedade. Então aqui eu tenho esse extend aqui que foi realizado, né? Quando o usuário faz a visualização do perfil, o superadmin também pode alterar esses dados caso seja necessário. Então esse é meu primeiro cenário. No segundo cenário, agora eu já tenho de fato o empréstimo de livro, é onde o superadmin ele atua principalmente como ator principal e já o usuário ele vai estar como ator secundário. Então esse superadmin ele consegue realizar o cadastro de livros, ele consulta empréstimos vencidos e também realiza empréstimos ou realiza devoluções. Já o usuário ele consegue fazer a pesquisa de livro, né? E o sistema faz esse cálculo de data de entrega. Então também existe essa relação aqui de extend e também de include nesse sistema de empréstimo de livro. Então esse aqui é o diagrama de caso de uso. Agora passando para o diagrama de classe, também vou dar um zoom aqui, né? Eu coloquei da mesma forma, né, fazendo essa transcrição do diagrama de caso de uso agora para o diagrama de classe, onde eu tenho aqui em cada um, né, desses quadradinhos, na verdade, são a minha classe, atributo e método. Então, eu tenho aqui a classe superadmin, a classe login, a classe usuário, a classe empréstimo e a classe livro, que faz, né, essa ligação, essa relação entre eles, né? Então, basicamente, eu tenho o superadmin realizando login, o usuário realizando login. Caso esse login esteja tudo certo, hein? Inclusive tem a parte de cadastro aqui, ele entra no sistema de empréstimo. Tem esse sistema de empréstimo, eu tenho o livro que está inserido aqui no sistema de empréstimo e também o sistema de empréstimo ele está diretamente interligado aqui com o meu usuário, ok? E para finalizar a proposta, né, fazer o diagrama de sequência. Eu confesso que esse eu demorei um pouco mais para fazer, porque eu tive que buscar outras referências para até entender melhor, né, como que fazia esse diagrama de sequência, mas no final foi até fácil de entender no finalzinho. Aqui eu tenho o primeiro cenário, cenário 1, né, onde eu tenho o meu usuário, a tela de login, os dados do login, aqui eu criei uma entidade banco de dados, e a mensagem de erro que pode acontecer caso o usuário não digite a senha ou não tenha o usuário correto, né? Então o usuário ele faz esse nome usuário, né? Depois ele cai na tela de login, o ID do usuário conversa com o banco de dados, né? E caso aconteça algum erro, né, os dados sejam inválidos, faz esse retorno do estado da operação, como por exemplo, uma operação inválida. Se não, né, esse dado ele está ok para ser logado o usuário no sistema. Já o cenário 2, né, pensando que o usuário já entrou no sistema, eu tenho aqui já agora o superadmin fazendo o empréstimo, né, realizando esse empréstimo. Então, ele pode fazer esse empréstimo a partir da tela de empréstimo, depois indo, né, para a tela de livros, né, ele pode pesquisar o livro a partir do ID do livro, e isso pode gerar um retorno a partir da pesquisa do livro.
E a tela de empréstimo também pode chegar até o usuário, pesquisando qual usuário que está acessando. Que pode também, obviamente, retornar para a tela de empréstimo. E quando chega aqui no próprio empréstimo, esse empréstimo, né, após ser efetuado, o próprio usuário pode retornar aqui novamente para a tela de empréstimo, e também esse retorno pode vir aqui para o SuperAdmin. Deu um lagzinho aqui por conta da gravação, mas conseguiu ver. Bom, basicamente foram esses os diagramas que eu consegui construir dos dois cenários, né? É um sistema simples para a prática, mas que tem uma ampla demanda aí do entendimento sobre classe, sobre a sequência, sobre os atributos, o próprio método que tem que ser utilizado. Acredito que está sendo de muita valia até mesmo para a construção aí do sistema que será criado para o trabalho de conclusão de curso. No mais é isso, muito obrigado.